Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito bem estudando essa disciplina maravilhosa chamada Biologia. Se você chegou até o nosso canal, você está procurando informação de qualidade, temos para você uma revisão para o vestibular da UFSC, uma prova maravilhosa de Biologia, uma que eu sempre me recomendo meus alunos estudarem, porque ela é muito legal, ela é muito específica, ela é bem pesada, então eu coloquei aqui tópicos e a gente vai falando sobre esses tópicos para você fazer uma excelente prova da UFSC. Mas eu convido você, se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, temos aulas semanais de Biologia para você mandar muito bem nessa disciplina. Também deixe o seu like e se tiver dúvida, mande que o mais rápido eu respondo vocês. Questões da UFSC passam por várias áreas de Biologia, Botânica e Zoologia estarão na sua prova. Nós teremos grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gímenos, angiospermas, que compõem esses famosos vegetais. Mas eu quero uma lembrança em relação aos tecidos vegetais. Geralmente um tecido é um agrupamento de células que vai desempenhar determinadas funções. Nas plantas, nós temos tecidos meristemáticos ou embrionários e tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos meristemáticos e embrionários podem ser divididos em primários e secundários. E esses meristemas, eles são formados por células em constante divisão mitótica. Uma célula divide de forma duas, quatro, então você vai ter meristema realizando mitose. A célula meristemática tem a parede delgada ou fininha, vacúolos fragmentados, um núcleo bem volumoso mostrando muita atividade celular e as células em constante divisão mitótica para crescer. Então, meris é em divisão e você vai ter crescimento. O meristema primário ele vai ficar aqui assim, no ápice do caule e vai crescer em comprimento, ápice da raiz crescer em comprimento. Então, esses meristemas primários são chamados de apicais. O dermatogênio ou protoderme, periblema ou meristema fundamental, pleroma ou procâmbio. Esses meristemas vão se diferenciar e vão formar tecidos adultos ou permanentes no corpo dos vegetais. Os meristemas secundários eles vão aparecer nas gimnospermas e dicotiledôneas. Gimnosperma, araucária. Dicotiledônea é uma parte do grupinho das angiospermas, as plantas que têm flores, frutos e sementes. E esse meristema secundário promove um crescimento em espessura na base do caule e da raiz. Então esse crescimento secundário é um crescimento lateralizado para engrossar essa região do caule e essa região da raiz. Temos dois meristemas secundários, o câmbio e o felogênio. Foco no câmbio e no felogênio, que são nomezinhos estranhos para você lembrar, e eles são chamados de meristemas secundários. Esse câmbio vai formar uma estrutura chamada de xilema e floema. Xilema para a condução da seiva para xima, seiva bruta, formada por água e sais minerais. E o floema, tecido condutor da seiva elaborada orgânica, formada por água e compostos orgânicos. O composto orgânico que mais flui no corpinho da planta é a sacarose. E a sacarose é um disacarídeo, união de glicose mais frutose. Então eu gostaria dessa lembrança. Floema ou liber, seiva elaborada orgânica. As folhas realizam a fotossíntese, sintetizam os compostos orgânicos e aí ocorre uma distribuição desses compostos pelo floema no corpo dos vegetais. O xilema ou lenho é formado por vasos com paredes lignificadas. As células ali são mortas e ela desempenha o papel, xilema ou lenho, de condução de seiva bruta, formado por água, sais minerais retirados do solo. A água vai entrar aqui nessa regiãozinha da zona pilífero-pilosa por osmose, o movimento de água do meio hipo para o meio hiper. Os sais minerais são bombeados ali na zona pilífera ou pilosa por transporte ativo. E aí você tem água e sais minerais formando essa seiva bruta. Todas as plantas têm vasos condutores de seiva? Não! As briófitas eram plantas avasculares, atraqueófitas, que têm um tamanho reduzido, que o gametófito
é dominante sobre o esporófito, lembrando que em planta, gametófito é a fase haploide e esporófito é a fase diploide. Agora, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas são plantas vasculares, que têm vasos condutores de seiva, tiveram um tamanho maior, uma eficácia maior em distribuir os componentes no corpo desses vegetais. Então, por favor, tenham cuidado em relação à referência de tecidos vegetais. Nas folhas, é muito comum a presença daquele parênquima clorofiliano ou fotossintético. O parênquima é um tecido que vai executar preenchimento, reserva de substâncias. E nesse caso, ele vai ter muitas células com cloroplastos. E ali vai ocorrer a fotossíntese. Já vamos falar depois. Mas parênquima clorofiliano fotossintético nas folhas. Parênquima aquífero, formando a suculência em plantas que vivem em ambientes áridos, secos. Parênquima amilífero, que armazena amido na mandioca, que é uma raiz, na batata inglesa, que é um caule do tipo tubérculo, e ainda o parênquima, que armazena ar, a erênquima, para as plantinhas flutuarem em ambientes aquáticos. Então, blocão tecidos vegetais para você. As plantas inseridas no ambiente, você pensar em várias espécies de plantas, em um determinado ambiente com várias espécies de animais, vão formar uma comunidade ou biocenose. Essa comunidade barra biocenose, ela vai ter várias interações biológicas. E nessas interações eu quero relações ecológicas. Pode cair na prova discursiva, hein? Pode cair na prova ou na questão discursiva da UFSC para você identificar o tipo de relação ecológica. Então tenha sensibilidade e essas 4 são as mais comuns. Quando é que uma relação ecológica é chamada de parasitismo? Quando você tem uma espécie que vive às custas de outras. Por exemplo, pulgões são insetos que introduzem um aparelho bucal, perfuram o corpinho da planta e sugam a seiva elaborada, formada de água e sacarose. Você tem ali água, sacarose fluindo, água e glicose, compostos orgânicos junto com a água, e aí os pulgões se alimentam. Então o pulgão vive às custas da planta, ele é um parasita. Assim como um mosquito pica e suga o nosso sangue, um parasita. O objetivo do parasita não é matar o seu hospedeiro, mas ele pode. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes podem ser parasitas. Então é uma relação interespecífica. Essas 4 aqui que o Sócio colocou são interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Esse aqui, parasitismo, desarmônica, porque alguém é prejudicado. Predação, desarmônica, alguma espécie prejudicada. Competição interespecífica, de uma maneira geral, as 2 espécies são prejudicadas. Então, se tiver uma simbologia ou você interpretar que alguém está perdendo, a relação é desarmônica ou negativa. Agora, o mutualismo é a mais famosa de todas em relação a você pensar em benefício mútuo para os participantes. E eles manterem muitas vezes relações coevolutivas. Só existe uma espécie de orquídea, onde existe uma espécie de mariposa que poliniza. Você vai falar, caraca, essas espécies têm centenas ou milhares de anos de história e elas dependem uma da outra. Então essa relação a gente pode chamar de coevolução. Isso demonstra muito uma relação mutualística, de benefício mútuo. Agora, se a prova te dá gráfico e tem uma oscilação de populações, por exemplo, uma onça matando e comendo uma capivara. Geralmente os predadores são maiores em tamanho, força física, têm adaptações marcantes. As presas geralmente menores, mas menores em tamanho. Em população você vai pensar capim, capivara, onça. Cadeia alimentar, transferência de energia. E aí você tem capim, aí tem que ter um número maior de capivaras para sustentar o número de onças. Mas a relação de predatismo regula essas populações para manter um equilíbrio nos ecossistemas. No mutualismo, líquens, associações entre algas e fungos. Micorrizas, associação entre fungo e raiz de planta. Lá no intestino de cupins, protozoários para liberar enzimas celulase para digerir a celulose. Então você tem uma íntima associação entre indivíduos de espécies diferentes e benefício para ambos, e uma dependência para essa sobrevivência.
Se a prova contar que você tinha uma espécie nativa, e aí foi introduzindo uma espécie exótica, e essa espécie exótica ela começou a reduzir o crescimento das espécies nativas. Poxa, elas estão no mesmo ambiente, no mesmo local, estão no mesmo habitat. E elas têm uma sobreposição de nichos ecológicos, de modo de vida. Então elas estão competindo por recursos. As espécies exóticas são espécies que não são originárias daquela região e elas podem se tornar invasoras, promovendo um desequilíbrio nos ambientes onde foram introduzidas. Então pode ser de planta, pode ser de animal e a gente pode ter problemas biológicos bem consideráveis introduzindo essas espécies nesses ambientes naturais. Dentro dos grupos animais, eu destaquei artrópodes e cordados. E dentro do filo Chordata, você vai lembrar do subfilo Urochordata, das assídeas, Cefalochordata, do anfioxo, e o subfilo Vertebrata ou Craniata. Todos eles com crânio, e aí os mais famosos são os vertebrados gnatostomados, que tem mandíbula. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com o seu destaque maior. Artrópoda, um grande grupo maravilhoso. Mais de 80%, aproximadamente 82% dos animais desse planeta inserido nesse grande filo. Então você tem apêndices articulados. Você tem uma epiderme produzindo e secretando um exoesqueleto, uma casquinha externa, que o animal troca periodicamente para crescer. Artroarticulação, pó dos pés. Então vai trocando periodicamente para o animal crescer. A epiderme recicla o exoesqueleto antigo, produz um novo. Um animal produz um hormônio chamado equidizônio, um hormônio esteroide derivado de colesterol, e esse hormônio vai sinalizar para muda ou equidise. O animalzinho abandona a casquinha antiga, a exúvia, e aí sintetiza novo, e aí ele cresce. Então aparece um gráfico para você de crescimento. Se a UFSC dá desenho, e ela gosta bastante de dar desenho, pode aparecer um gráfico em escadinha. Gráfico em escadinha é gráfico de crescimento de artrópode. Subfilo, Uniramia, e aí a gente tinha os insetos e os miriápodos, quilópodos, diplópodos. O quilópodo, um parzinho de perna por segmento, as lacraias. Diplópodos, 2 parzinhos de perna por segmento. Os insetos, o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen. 3 pares de pernas inseridos na região do tórax. Alguns insetos têm asa, não são todos. Piolho, pulga são insetos parasitas, por exemplo, e não têm asas. Pernas bem desenvolvidas, musculares, para movimentação. Se você olhar para os aracnídeos, cefalotórax e abdômen é a divisão do corpo. E aí, 4 pares de pernas na região do cefalotórax. Os aracnídeos têm quelíceras no aparelho bucal. Os insetos e os crustáceos, o aparelho bucal é chamado de mandíbula. Os aracnídeos não têm antenas, Os insetos têm um par de antenas e os crustáceos 2 pares, ou seja, 4 anteninhas. Os crustáceos também têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tipo um camarão. A parte carnosa, comestível, gostosinha do camarão é o seu abdômen. E lá você vê pares de pernas também. Então a gente conta 5 pares ou mais. Então eles podem ser decápodos, 10 ou mais pernas, quando a gente vai contar isso nos crustáceos. Os insetos respiram por traqueias, um sistema de tubinhos que levam o oxigênio até os tecidos corporais. Os crustáceos por brânquias e os aracnídeos por filotraqueias. Geralmente, tem alguns aracnídeos que também usam traqueias, mas o mais comum é a filotraqueia. Essa filotraqueia tem um contato com a hemolinfa e a relação ocorre em trocas gasosas ali na estrutura da filotraqueia. Vai oxigenar essa hemolinfa, o sangue fluindo, e aí transporta esses gases. Nos insetos não tem isso. Nos insetos, as traqueias vão ramificando em traqueula, vai chegar e levar o oxigênio direto para as células corporais, sem a participação do sistema circulatório. Esses animaizinhos têm uma circulação aberta. E grava aí, túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi são túbulos que se prendem na região do intestino posterior dos insetos
e liberam os principais resíduos de excreção, que são cristais de ácido úrico, dentro do intestino. Quando os insetos eliminam as fezes, junto sai esse ácido úrico, resíduo de excreção desse grande grupo. Nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu acho que cai coração. Vai lá. Pensa no coração de um peixe. Coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Anfíbios, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Répteis, se forem répteis crocodilianos, como os crocodilos, os jacarés, aí você tem 4 cavidades. Se for um coração como o de uma cascavel, que é uma serpente, de uma tartaruga, aí o coração é tricavitário. Então são 2 átrios e um ventrículo parcialmente separado. No coração dos répteis coração tricavitário dos répteis, aí fica melhor a frase, você tem um septo, chamado septo de Sabatier, que separa parcialmente o ventrículo. Nos répteis crocodilianos, 4 cavidades no coração. Aves e mamíferos, 4 cavidades no coração. Aí, aves e mamíferos são animaizinhos endotérmicos, que geram calor interno. São animaizinhos que têm uma circulação com o sangue fluindo numa velocidade maior, com uma oxigenação maior dos tecidos corporais, para garantir suporte de nutrientes, de oxigênio, para manter respiração celular aeróbica, geração de ATP. Boa parte nós perdemos calor por ambiente, mas isso é importante para manter a nossa temperatura corporal constante. Isso em aves e mamíferos. Peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos. A temperatura varia conforme o ambiente e também a atividade deles. Aves e mamíferos são animais endotérmicos, geram calor interno, conseguem manter a temperatura corporal constante, mas tem que se alimentar bastante. Tem que fazer muita troca gasosa para oxigenar os tecidos corporais e manter essa intensa atividade e ainda pensar na perda de calor para o ambiente. Então, eu gostaria desse blocão Botânica, Eco e Bichinhos para vocês brilharem. A UFSC cita também, às vezes, uma comparação em relação aos outros sistemas. Você vai falar assim, poxa, nos vertebrados a circulação é fechada, nos artrópodes a circulação é aberta, perfeito? Nos artrópodes você tem uma variedade de estruturas de respiração, de excreção, perfeito? Nos vertebrados, geralmente para excretar, rins. Nos peixes e nos anfíbios, rins mesonéfrons, que filtravam sangue e também o líquido celomático. No réptil, na ave e no mamífero, rins metanéfrons, que filtram apenas o sangue. O peixe ósseo excretava amônia, o cartilaginoso excretava ureia, os anfíbios adultos excretavam ureia, répteis e aves excretavam ácido úrico e os mamíferos excretavam ureia. Lembra que o ácido úrico é o resíduo menos tóxico, menos solúvel em água e você precisa menos água para eliminar essa substância. Então isso acaba sendo uma economia de água no corpo dos animaizinhos que excretam ácido úrico. São chamados de uricotélicos, insetos, répteis e aves. Eu vou para o blocão agora, célula, fisiologia dos humanos e genética para a gente encerrar. Mas eu acredito sim, a mesma questão aberta que eu falei em ecologia. Foco em tipos de relações ecológicas. Estou arriscando, ok? Estou arriscando. Se eu olhar para a síntese proteica, as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes nos sistemas vivos. As proteínas, sem sombra de dúvida, de ficar desse ladinho aqui, mais abundantes. Se eu olhar para a proteína, exemplo, colágeno, uma proteína, temos a estrutura cadeias de aminoácidos, é adicionado açúcares, uma glicoproteína, o colágeno. Anticorpos ou imunoglobulinas, proteínas de defesa. Queratina, uma proteína na superfície para impermeabilização. Melanina, produzida em melanócitos para proteção contra o excesso de raios ultravioletas. Mioglobina, proteína que dá cor vermelha ao músculo. Hemoglobina, está lá dentro das hemácias, dá cor vermelha.
E essa cor vermelha aí é por causa da associação oxigênio, ferro e pela estrutura da proteína, tudo isso juntinho vai dar esse tom de coloração. Se eu olhar para a proteína muscular, actina e miosina, as proteínas contráteis. Insulina, uma proteína produzida nas células beta do pâncreas que reduz a taxa de glicose na corrente sanguínea. Então você tem inúmeras proteínas para lembrar. Elas são produzidas a partir de uma informação do DNA, uma sequência do DNA que orienta a formação de um RNA mensageiro barra proteína é um gene. Um gene é uma sequência de DNA que vai fazer essa orientação. O DNA tem uma sequência de letrinhas, pareamento específico, adenina, timina, citosina, guanina. Quando nós olhamos para essas letrinhas, a sequência de letrinhas do DNA, DNA tem duas fitas em sentidos opostos, 5' 3', 3', 5'. A enzima chamada RNA polimerase vai ler uma região específica onde inicia esse gene, vai transcrever a informação. Então a informação passada do DNA para o RNA é chamada de transcrição. Nas células eucarióticas isso ocorre no núcleo. Esse RNA mensageiro é um pré-RNA mensageiro porque ele tem sequências chamadas de introns e exons, isso nos eucariotos. Os introns são as sequências intrometidas. Elas serão retiradas num fenômeno chamado splice, que ocorre no próprio núcleo das células. Nós teremos exons que são as sequências expressas. Então a gente chama de processamento do RNA ou splice, a retirada dos introns, ficam só os exons, vai para o citosol barra citoplasma, se associa aos ribossomos, aí vem o RNA transportador, tem uma sequência de 3 letrinhas, que é o anticódon. O RNA mensageiro tem uma sequênça de 3 letrinhas, que é o códon, códon, anticódon, aminoácido na proteína, até chegar nos códons de terminação, o AA, o AG, o GA, aquela tabelinha do código genético. O que é código genético, sócio? É a relação do códon e o respectivo aminoácido. Então nós temos uma universalidade. Esse código genético é universal, ou praticamente universal. É a relação do códon e o respectivo aminoácido para construir essa proteína. A construção no citosol das células tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, transportador, e aí a gente chama isso de tradução. Nós podemos, a partir de todas essas informações, produzir espécies transgênicas, plantas, animais que recebem genes de outras espécies. Nós, humanos, conseguimos pegar o gene para produzir a insulina dos humanos, colocar no plasmídio, que é um DNA extra que tem no citosol das bactérias, e aquele gene orientou a formação de insulina lá nas bactérias. Então, essa é uma bactéria transgênica. Ela recebeu o gene de uma outra espécie. Nós conseguimos multiplicar elas, fazê-las trabalharem e depois extrair essa insulina humana. Nós conseguimos substituir genes defeituosos por genes saudáveis. O gene é a sequência desse DNA e aí ele vai orientar o RNA barra proteína. Na terapia gênica, você pode fazer essa substituição de genes e aí voltar a produzir determinadas proteínas. Ao invés de substituir um gene inteiro, nós temos um sistema mais aprimorado ainda chamado CRISPR-Cas9. No sistema CRISPR, nós temos determinadas sequências de RNAs guias, enzimas que vão cortar e vão conseguir editar o DNA. A edição é tipo assim, não preciso trocar o gene inteiro, eu posso chegar só num parzinho de letrinhas e fazer a substituição. Então esses sistemas eles foram observados em procariotos, em bactérias, por exemplo, que são seres bastante versáteis nesse planeta. E esses seres têm tesourinhas moleculares, enzimas. As enzimas de restrição elas cortavam o DNA em sequência específica. E aí a galera percebeu isso, aprendeu e falou, caraca, ferramentas para a produção de transgênicos. O CRISPR-Cas9 é uma tesourinha bem mais específica e consegue reconhecer letrinhas equivocadas e ir lá e fazer essa correção. Então a gente tem isso lá naquela biotecnologia. Testes de DNA para fazer reconhecimento e aí a gente tem essas outras informações também utilizadas. Cuidado com essas relações.
A nossa célula corporal, ela geralmente passa por aquele ciclo celular. Muitas células do seu corpo têm capacidade de divisão, não são todas. E aí elas têm um período chamado de interfase, dividido em G1, S e G2. E aí, nesse período de fase S, ocorre a duplicação semiconservativa do DNA. Aquela enzima helicase separando as fitas, a DNA polimerase construindo fita nova. Você tem checkpoints ou pontos de checagem. Vai ver se está tudo certinho. Opa, vamos avançar. Se tiver erro, vamos tentar reparar. Se não dá, vamos para a apoptose, que era a morte celular programada. Mas vamos tentar fazer de conta que não tem nenhum errinho. Entrou em prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí você vai ver mudança. Lá na prófase, condensação ou espiralizar a unidade chamada de cromossomo. Começa. Início da formação do fuso mitótico. Metáfase mitótica, melhor fase de estudo dos cromossomos. Dá para tirar fotinha, contar, analisar, ver se falta alguma coisa, se está sobrando, identificar lá no cariótipo alterações cromossômicas. Trissomia do 21 ou síndrome de Down, um cromossomo 21 extra. Edwards, 18, Patô, 13. Então você pode ver, identificar cromossomos extras, interrompendo esse ciclo de divisão das nossas células. Em sequência, era prófase, metáfase, anáfase, separando as cromátides irmãs, telófase, reconstruindo o núcleo, e depois a citocinese, dividindo para a formação de novas células. Para esse funcionamento ser mantido, metabolismo energético. Os seres que nem eu, você e eu, animais, são heterótrofos ou heterotróficos. Então nós vamos desmontar compostos orgânicos através da fermentação ou da respiração aeróbica. A fermentação é uma via anaeróbica. A fermentação não vai utilizar oxigênio. Nós teremos em comum fermentação e respiração aeróbica a etapa de glicólise, que é quebrar a glicose. Depois, nas nossas células musculares pode ocorrer fermentação láctica, geração do ácido lático, e o ânion dele é o lactato. Ele pode acumular, levar a fadiga, cansaço, câimbras. Esse ácido lático vai sair das células, cair na corrente sanguínea, vai para o nosso fígado. E a gente pode produzir glicose a partir desse ácido lático, ânion dele, o lactato. Isso a gente chama de gliconeogênese ou neoglicogênese. Quando eu olho para respiração aeróbica, depois da glicólise, tem o ciclo de Krebs, que ocorre lá na matriz mitocondrial, e depois a fosforilação oxidativa, que tinha a cadeia transportadora de elétrons, e a ATP sintase na membrana interna das mitocôndrias. 3 etapas da respiração aeróbica: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Essa última etapa é a mais importante, que mais produz ATP, que tem uma cadeia transportadora de elétrons, NADH, FADH2, entregam elétrons e hidrogênios, passa por uma cadeia transportadora e a ATP sintase, produzindo bastante ATP. Na última etapa, fosforilação oxidativa. Se eu olhar para um ser autotrófico, ele produz seu próprio alimento. Plantas, algas, bactérias, cianobactérias podem realizar fotossíntese. Agora, nos seres eucariotos, a gente vai encontrar o cloroplasto. Lembra aquela historinha? Mitocôndria, cloroplasto. Teoria da endossimbiose explica a origem deles. Essa endossimbiose, na ideia de Lynn Margulis, nos mares primitivos, esses procariotos, fotossintetizantes, procariotos aeróbicos, foram fagocitados por células eucarióticas em formação e passaram a viver no interior. Mitocôndria e cloroplasto têm dupla membrana. Mitocôndria e cloroplasto têm DNA, RNA e ribossomos próprios. O DNA é circular, semelhante ao das células procarióticas. Então, a teoria da endossimbiose vai explicar a origem de cloroplastos e mitocôndrias. As mitocôndrias realizam o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, 2 etapas da respiração. Nas células eucarióticas, plantas, algas, fotossíntese vai ser dividida em 2 etapas. Uma etapa chamada de clara, ou fotoquímica, que depende de luz, que ocorre aqui na membrana dos tilacoides. Então, na membrana do tilacoide, você tem a clorofila.
Clorofila A é a mais comum e ela é essencial para esse processo. Ela é responsável pelo processo em si da fotossíntese. Está na membrana dos tilacoides. Ali nós teremos reações dependentes da luz. Ali você vai ter síntese de ATP. Ali você vai ter quebra da molécula de água e liberação do oxigênio. Não esquece, o oxigênio que estamos respirando, consumindo, ele é produzido a partir da quebra da molécula de água durante a fotossíntese, na fase clara. Aqui no estroma, a fase escura, estroma. Ali tem a substância gelatinosa, uma enzima muito famosa chamada robisco. Ela vai reduzir o CO2, vai produzir carboidratos. A fase escura, estroma, ciclo das pentosas / ciclo de Calvin, a presença da robisco e a grande produção de carboidratos aqui. A fotossíntese, duas fases, clara ou fotoquímica, dependente de luz nos tilacoides. Escura, química, não depende de luz, mas depende de ATP, de NADPH, que foi produzido na fase clara. E essa fase escura reduz o CO2, ela produz os compostos orgânicos aqui no estroma. Então, cuidado que a UFSC detalhista para esses processos. Se eu fizer o blocão humanos e depois genética, nossas células musculares vão consumir uma grande quantidade de compostos orgânicos. Esses compostos você consumiu na sua alimentação. Você comeu um pedacinho de pão? Lá no pedacinho de pão tem uma grande quantidade de amido. Ah, mas tinha um hambúrguer no meio? Poxa, carne, rico em proteínas. Você vai digerir isso. Digerir o amido, produzir glicose. Digerir proteína, produzir aminoácidos. Eu vou usar isso para construir meu corpinho. Glicose eu vou usar como fonte de energia, combustível. E na presença de oxigênio, eu vou fazer a respiração aeróbica, gerar ATP. Os músculos podem ser divididos em relação à histologia em lisos, estriado cardíaco e estriado esquelético. O músculo liso, formado por células fusiformes, com um núcleo centralizado. O músculo liso na parede de órgãos ocos, esôfago, veias, artérias. Nós olhamos para o estriado cardíaco, coração, miocárdio. Você tem células ramificadas, cilíndricas, elas têm pontinhos de contato chamados discos intercalares. O nosso coração faz sístole dos átrios, vale para o direito e para o esquerdo, diástole do ventrículo, sístole do ventrículo, diástole do átrio. E para ter essa movimentação rítmica, o contatinho físico entre essas células é essencial. Os discos intercalares permitem essa comunicação e a passagem da informação. Esses dois músculos, controle involuntário, não depende da nossa consciência. Agora, o estriado esquelético tem que tomar cuidado. Controle voluntário, decidir virar para um lado, para o outro, fazer joinha para você, dar tchauzinho para você, torcer para você brilhar na UFSC e apontar para você que vai brilhar. Isso depende da minha consciência. O músculo estriado esquelético, ele é formado por fibras cilíndricas, polinucleadas, com estriações. Nessas estriações, nós temos as miofibrilas, que são formadas por unidades microscópicas chamadas sarcômeros ou miômeros. E esses sarcômeros ou miômeros parecem estruturas entrelaçadas assim. A proteína fina, a actina, a proteína espessa, a miosina, e desliza na ideia de contração muscular. Os sais de cálcio estão armazenados no retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso e são essenciais para a cascata importante dessa contração muscular. Agora, se eu olhar para o músculo estriado esquelético, nós temos a acetilcolina, um neurotransmissor. Imagina um neurônio motor aqui e esse neurônio liberando a acetilcolina. A acetilcolina liga ali em receptores na membrana da célula muscular esquelética. Esse receptor recebeu acetilcolina, tem um canalzinho de sódio do ladinho, abriu o canalzinho de sódio. Ele é um canal de sódio dependente de ligante. A acetilcolina vai ligar ali, vai abrir o canal de sódio, entra sódio, vai despolarizar a membrana. Essa despolarização vai ser enviada para o retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso. Esse retículo vai liberar cálcio. E aí, a actina interage com a miosina, contração muscular. Então, nós teremos essa participação maravilhosa do estriado esquelético. E você pode separar as fibras lentas
ou vermelhas, brancas ou rápidas. Lenta ou vermelha para atividade física duradoura, mas de longa duração, principalmente para o metabolismo aeróbico. Nutrir essas células, porque elas são ricas em mitocôndrias, em mioglobina, em vasos sanguíneos, então isso tudo dá uma coloração mais vermelha. Uma maratona, um ciclismo, atividades de longa duração. Agora, as fibras brancas ou rápidas têm um diâmetro maior, mas tem menos mioglobina, menos mitocôndria, menos oxigenação, atividade de intensa força, tipo levantamento de peso, tipo corrida de 100 metros. E aí você vê essa diferenciação dos tipos de fibras. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Eu citei aqui antes o fígado realizando a conversão do lactato em glicose. Isso a gente chama de gliconeogênese ou neoglicogênese. O fígado também é um centro de reserva de glicogênio. O glicogênio é o polissacarídeo de reserva, comum em animais, fungos, bactérias. E esse glicogênio é um polissacarídeo de reserva. O hormônio chamado insulina estimula a produção do glicogênio. E o hormônio chamado glucagon estimula a quebra. A quebra é a glicogenólise. Então, geralmente nos períodos de jejum, entre as refeições, liberação do hormônio glucagon, ele vai atuar no glicogênio hepático, quebra o glicogênio, libera a glicose. O fígado também produz protrombina. A protrombina é essencial para a cascata de coagulação sanguínea. Protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. A vitamina K é uma vitamina anti-hemorrágica que atua no fígado e estimula essa produção de protrombina. Essencial. Agora, para a coagulação sanguínea também você precisa de sais de cálcio. Protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. Na sua corrente sanguínea estão viajando plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares produzidos no megacariócito, lá na medula óssea vermelha, e aí essas plaquetas se acumulam, formam um tampão plaquetário, e ali vai acontecer a cascata de coagulação para impedir as hemorragias. E o nosso fígado é um grande centro de produção de ureia. A ureia é um resíduo nitrogenado, excretado por peixes cartilaginosos, por anfíbios adultos e por nós, mamíferos. A produção dessa ureia ocorre no fígado. Tem um ciclo da ureia, lá, ciclo ornitina-citrulina, liberou essa ureia e os nossos rins vão retirar da corrente sanguínea. Lá no rim tinha uma unidade chamada de néfron, a unidade filtradora. Vai retirar excesso de água, sais e resíduos nitrogenados. E aí nós vamos liberar na urina, principalmente água, sais minerais, ureia e um outro resíduo chamado creatinina. Você já deve ter ouvido falar na creatina, o suplemento mais utilizado pela humanidade. A creatinina é um resíduo nitrogenado produzido a partir da creatina. Geralmente a creatina vai estar aqui nessas células, principalmente musculares, também nas células nervosas. E você tem a creatina captando fósforo e transferindo para o ADP para formar ATP. Então forma creatina fosfato, transfere fósforo para ADP, gera ATP. Então faz a energia ali ficar constantemente sendo renovada para a célula muscular manter a atividade. Só que o resíduo da creatina é a creatinina e também vai sair na nossa urina. Então a gente tem uma preocupação também. O excesso desses resíduos nitrogenados pode ser extremamente tóxico. Eu resolvi fazer a dieta das proteínas só, comendo 2 kg de proteínas. Cara, você vai aumentar demais a produção de resíduos nitrogenados. Tem que tomar cuidado. Isso é perigoso, que geralmente você comeu muita proteína. Proteína tem muito aminoácido, tem resíduo nitrogenado. Eu ainda faço suplementação com creatina muitas vezes, não respeito as quantidades mínimas. E você fala, opa, dá uma segurada. Isso pode ser extremamente prejudicial. E eu quero encerrar com vocês no blocão genética, porque geralmente tem uma questão de genética na Universidade Federal de Santa Catarina, seu futuro endereço estudantil. Nos últimos anos, Heidelberg, nos últimos anos, Morgan, interação gênica. Eu falei, caraca, o UFSC brisou nos últimos anos em genética. Eu coloquei aqui herança ligada ao sexo. Eu acho que esse ano vai vir mais levezinha a genética, vai vir de boinha. Herança ligada ao sexo, os genes estão no cromossomo sexual X.
Hemofilia, daltonismo, distrofia muscular são exemplos de heranças recessivas. Anota num lugarzinho aí, ó. Recessivas, ligadas ao sexo. Aquela historinha. Uma mulher hemofílica, o genótipo é XHzinho, XHzinho. O fenótipo é ela ser hemofílica. Um homem hemofílico, XHzinho, Y. Perceba que para os homens apenas um X, só tem um X, o outro é o cromossomo Y, então um alelo é suficiente. É mais comum mulheres ou homens hemofílicos? Mulheres ou homens daltônicos? Homens. Por quê? Porque apenas uma versão do alelo já é suficiente para manifestar. Mas, sócio, eu estava analisando o heredograma. Geralmente no heredograma você tem homens, mulheres e aqui um homem afetado. Beleza? Esse indivíduo é afetado pela hemofilia. Ele recebeu o XHzinho do pai ou da mãe? Você vai olhar e falar, poxa, quadradinho é sexo biológico masculino. O Y vem de quem? Do pai. Então o pai tem que ser XHzão Y, não é hemofílico. A mamãe, ela pode ser XHzão, XHzinho, portadora do alelo, e aí transmitir para o seu filhinho. Então esse XHzinho é de origem materna, esse Y é de origem paterna. Cuidado com a distribuição do heredograma, porque a UFSC gosta de desenhos, esquemas. Se você olhar para sistema ABO, nós temos 4 fenótipos, A, B, AB, O, 4 fenótipos. Para eu ter o fenótipo AB, eu tenho que ter o genótipo IA e B. Então, os alelos IA e B determinam o fenótipo AB. Lá nas hemácias, que são as células vermelhas do sangue, nós temos os aglutinogênios. Então, quem é AB tem aglutinogênio A, tem aglutinogênio B, os dois. Quem é do tipo sanguíneo O, Izinho, Izinho, tem a hemácia assim, sem aglutinogênios na superfície. O aglutinogênio é um glicolipídio, uma glicoproteína, uma substância química na membrana das hemácias que nos torna diferentes em relação aos tipos sanguíneos. Quem é do tipo A, IA ou IAizinho? IA é homozigoto, IAizinho é heterozigoto. Quem é do tipo B, IB, 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 Izinho. 3 alelos, ó, IA, IB, Izinho. Então você tem um caso de polialelismo, quando você tem 3 ou mais alelos na população. Mas você vai lembrar que cada um de nós recebe apenas 2 alelos. Então eu de verdade, sou tipo sanguíneo AB. Eu não tenho um alelo Izinho. Eu recebi um A do meu papai, um B da minha mamãe e eu sou constituinte IAIP. Esse é o meu genótipo. Ô sócio, se você é AB, você é receptor universal. Perfeito, sou receptor universal. Eu não tenho aglutininas, anti-A e nem anti-B no meu plasma, parte líquida do sangue. Então eu posso receber sangue de todo mundo que não vai ter a reação de aglutinação. Quem é do grupo O é considerado doador universal. Não tem aglutinogênios nas hemácias, aqui na superfície. Então, quando essa hemácia entrar no organismo de qualquer pessoa, ela não é reconhecida como estranha. Quem é do grupo A tem aglutinogênio A, aglutinina anti-B. Quem é do grupo B tem aglutinogênio B, aglutinina anti-A. E isso vai interferir nas situações de transfusões sanguíneas. Então, eu acredito nesses tópicos aqui para a prova da UFSC. Eu espero que todos vocês tenham me entendido. Dúvida? Manda aí, respondo você. Convido a se inscrever no nosso canal se já não é inscrito, ativar as notificações. Temos aulas semanais de biologia para vocês brilharem nos seus estudos. E eu desejo, do fundo do meu coração, uma excelente prova da UFSC para todos vocês. Um abraço e boa prova domingo.